Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio da nossa segunda temporada, que é totalmente baseada nessa palavrinha desafiadora, que é a disciplina. O nosso segundo episódio, ele tem como tema uma vida espiritual estruturada. E o nosso versículo de hoje é Salmos, capítulo 1, o versículo 2, que diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E antes de começar falando a respeito desse versículo, eu quero falar algo bem interessante aqui para você, que espiritualidade, sendo ela saudável, ela não é construída por improvisos. Então, na prática, isso significa que a sua rotina ou a organização da sua rotina revela especificamente como anda a sua espiritualidade. Talvez você não saiba, mas a vida cristã, ela é desenvolvida em cima de 3 pilares, que são disciplinas espirituais. A primeira dela é a disciplina da oração, a segunda é a disciplina da leitura da palavra e a terceira é a disciplina da vida de jejum. Sem o desenvolvimento desses 3 pilares, a sua estrutura espiritual, ela vai ficar sensível. E muito mais do que isso, ela fica vulnerável. A sua fé vai se tornar uma fé reativa, você vai se tornar uma pessoa extremamente emocional e fragilizada. Por isso que nós temos visto nesses últimos tempos pessoas cada vez mais e mais emocionais, achando que Deus precisa necessariamente fazer o que elas desejam, o que elas projetam ou o que elas constroem para si mesmas. Mas o mais interessante de tudo isso é perceber que nós temos essas disciplinas e que elas são as ferramentas de desenvolvimento que Deus nos deixou. O texto bíblico diz que nós devemos sim ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Se você não tem prazer nas disciplinas espirituais, e essa aqui citada é a disciplina de leitura da palavra, você vai se tornar uma pessoa vulnerável, sem resistência, sem estrutura, uma pessoa extremamente frágil. E aqui eu tenho um recadinho para você. Todo grande homem e toda grande mulher de Deus são pessoas que necessariamente se apegam nessas disciplinas e, mais do que isso, torna essas disciplinas como o bem mais precioso da vida delas. Às vezes nós vemos aí no nosso dia a dia muito crente que aí alguns intitularam como crente mimimi, que qualquer coisa a pessoa desiste, qualquer coisa a pessoa não quer mais ir na igreja, qualquer coisa ela não quer mais se relacionar com pessoas, porque essas bases dessas disciplinas espirituais são extremamente frágeis. Meu conselho para você é que você organize a sua vida espiritual como algo que é essencial para a sua existência. Não é uma questão opcional que você vai colocar tipo a última coisa do seu dia, ou a minha agenda está aqui, eu vou encaixar em algum momento as minhas disciplinas espirituais. Não, elas devem ser tratadas com prioridade, porque a estrutura ela gera constância. Se você constrói essa estrutura para permanecer firme, de forma constante nas suas disciplinas espirituais, ela vai gerar constância em todas as áreas da sua vida. Eu não sei você, mas eu acredito que o grande desafio dos nossos dias, da modernidade, no meio de tantas distrações e de tantas informações, é a organização, disciplina e constância. São essas 3 coisas que são as mais difíceis. Eu não sei para você, mas para mim talvez seja uma das mais desafiadoras. E nós precisamos sim ter uma vida de renúncia e uma vida de obediência ao Senhor, para que nós possamos viver um governo de Deus nessa terra e expandir o reino dele também. E aqui eu quero deixar um espaço de reflexão para você. Pega aí seu bloco de notas, seu papel e sua caneta. E a pergunta que eu quero deixar para sua reflexão é: qual das disciplinas espirituais você tem mais negligenciado? Qual delas você tem deixado para depois, ou até mesmo nem trata ela como uma disciplina espiritual? E é o último do último caso, é a sua escolha para a prática diária. Eu quero aqui deixar essa pergunta e te convidar a fazer essa reflexão.
Sem o desenvolvimento desses 3 pilares, a sua vida espiritual não terá estrutura. Você vai ser uma pessoa levada por vento de doutrina, fragilizada nas suas emoções e, muito pior do que isso, fragilizada no seu posicionamento de governo em Deus também. Então eu quero encerrar por aqui abençoando a sua vida, para que a sua vida espiritual seja constante nas suas disciplinas espirituais. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio. Sabe por quê? Porque aqui no Rave nós estamos no ano da conquista. E esse ano nós vamos conquistar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que Deus te abençoe e até mais.